a questão da vida. Então, a diferença básica entre uma coisa e outra. Lei de ação e reação, relacionado ao aspecto material. Uma lei, digamos assim, criada por um astrônomo, um físico, um matemático, um cara que estudava a parte material. Já a lei de causa e efeito, esta é de origem divina, que é o que nós vamos estudar hoje, e a gente vai compreender um pouquinho melhor isso aí. A lei de ação e reação abrange aspectos materiais, tudo que for material. Já a lei divina abrange não a tudo, abrange a tudo e a todos, a nós. Então, quando você pensa lei de causa e efeito, você traz isso para a tua vida, para os acontecimentos dos nossos dias. O que se passa comigo, o que eu fiz que tem isso, né? É aquelas perguntas que as pessoas fazem. O que eu fiz para merecer isso? Lei de causa e efeito. Tirei pedra na cruz. Lei de causa e efeito. Mas eu não dou certo na vida. Lei de causa e efeito. E é ela que nós vamos estudar hoje. Muito bem, Ayrton. Só para colocar para os nossos amigos do Facebook, nós tivemos um problema inicial aqui, né, para ser posto o programa na transmissão, e agora já está no ar aqui. Bom dia a todos os amigos que nos acompanham. Retomando, né, o nosso programa, rememorando que o tema dessa manhã, lei de causa e efeito, lei de ação e reação, e nós vamos seguir com o programa até às 8 horas da manhã. Queria perguntar então para nossa amiga Lia, como então podemos conceituar, compreender essa lei de causa e efeito? Você pode nos explicar acerca desse conceito dela? Eu só quero voltar um pouquinho para a pergunta 1, porque a questão da ciência é só um desvendar das leis de Deus, né? Então, a lei de ação e reação, e até muitas outras coisas que são aplicadas nas nossas vidas, como, por exemplo, até na nossa justiça, né? Então, tudo que a gente faz acaba tendo um efeito, né? Então, não dá para deixar de lado isso, que a ação e reação também ela é algo da natureza que só foi desvendada, né? Então, à medida que a gente vai reconhecendo que tudo aquilo que a gente faz tem um retorno, e aí eu já entro no conceito de causa e efeito, né? A gente precisa entender que essa é uma lei que rege de fato o universo. É uma lei que é imutável e perfeita. Então é a lei a que nós nos sujeitamos justamente para a nossa evolução espiritual, né? Então tudo aquilo que a gente faz, a gente gera uma energia de retorno, e ela pode ser boa ou ruim, tudo depende daquilo que a gente faz, né? Existe uma dualidade universal de opostos, então tem o quente e o frio, tem o grande e o pequeno, e existe a ação e existe o retorno, né? Então, mas o funcionamento dessa lei de causa e efeito, ele depende de 2 fatores bem importantes também, que é o livre-arbítrio, que é a nossa capacidade de escolha autônoma, né? E isso a gente precisa, com a maturidade a gente aprende que a gente tem toda a liberdade. Aliás, essa lei de causa e efeito, ela está na lei de liberdade, mas a gente pode tomar decisões e vai ter que se responsabilizar por cada uma delas, né? A gente sabe o que é certo e errado porque isso já vem impresso. Nossa capacidade de discernimento, ela já está impressa na nossa consciência. E à medida que a gente abre a consciência, isso significa abrir o nosso espírito para essas leis de Deus, porque, ao fim das contas, meus amigos, o sofrimento é o descumprimento dessas leis. É isso que nos gera situações de extremo mal-estar, e às vezes coisas que ficam pendentes por muito tempo, né? Muitos anos, muitos séculos, vidas e vidas, né? Então, a lei de causa e efeito aplica esse livre-arbítrio. O homem é livre para fazer escolhas e é responsável pelas consequências. E o outro fator é a reencarnação. A reencarnação, que é de pura justiça divina,
que por enquanto não tem muitas pessoas que acreditam nela, mas é uma lei como qualquer outra e é impossível a gente escapar dela, né? Então, essa reencarnação é a nossa chance de corrigir nossas imperfeições, né? Porque quando a gente volta para o mundo corporal, nós somos sempre colocados novamente diante das nossas falhas morais ainda. Nós somos, essa reencarnação nos leva a enfrentar novamente tudo aquilo que a gente ainda não conseguiu melhorar nas nossas virtudes morais, e a gente não é inocente, né? A gente carrega sempre uma grande bagagem, uma bagagem imensa, e a gente vai jogando fora aquilo que não nos serve mais e vai adquirindo coisas que vão realmente nos aperfeiçoar, porque esse é o nosso caminho, né? Apenas complementando, né? A principal tradução que nós podemos trazer para a lei de causa e efeito, né? Que é a lei que no Espiritismo a gente usa essa terminologia, lei de causa e efeito. É quando Jesus diz que cada um será dado conforme as suas obras. Acho que é a melhor tradução que a gente pode fazer para as pessoas entender. Cara, todo passo que você der vai te levar para alguma direção. É assim que funciona. E também é importante apenas, né, citar de que as pessoas às vezes até confundem com a pena de talião. Certo? A consequência, o efeito semelhante igual à causa. E a lei de causa e efeito não é dessa forma que funciona. A lei de pena de talião é outro sentido até, né? Parecido, mas não é. A lei de causa e efeito não funciona assim. Talião tem um tipo de fatalismo que a justiça divina jamais coloca. Por isso a lei de causa e efeito criação, tem que ser muito estudada, porque ela é extremamente ampla. Vamos ver um pouquinho mais adiante. E só queria fazer também um ponto bem interessante, Lia, que você tocou ali. Nessa questão da liberdade que nós temos de escolher, e obviamente as escolhas vão ter consequências. Isso, em resumo, seria, como você muito bem colocou, essa conceituação da lei de causa e efeito. A questão da reencarnação. A reencarnação é um elemento que ela vai encaixar na compreensão dessa lei de causa e efeito muito significativa. Porque o que... não há dúvidas depois disso, a logicidade disso, né? Porque assim, imagine só, a gente vê tantas crianças sofrendo. Você vê crianças com 4 anos, com 5 anos, sofrendo doenças incuráveis. E a gente pergunta, tudo bem, onde é que está? O que essa criança fez para estar sofrendo? Cadê a bondade de Deus? O que essa criança fez em 4 anos para estar numa doença terminal muitas vezes, enquanto que um adulto aí fazendo maldades e etc., um criminoso, ele não está sofrendo nada pelas suas ações depois de tê-las feitas, as ações negativas. Então, a reencarnação, ela é uma chave que não deixa dúvidas da justiça divina. Porque quem hoje sofre em pouca idade, como uma criança, esse é um espírito, como você falou, que já viveu vidas passadas e que agora está colhendo, está tendo o efeito das causas que ele mesmo gerou em vidas passadas, né? Então essa lei, ela é de uma justiça infalível. Mas claro, como o Ayrton falou, né? E você também, não é uma lei implacável, ela tem as suas variações que nós vamos tratar, né, ao longo desse programa. Tem até uma colocação que é assim, a verdadeira liberdade da gente está no cumprimento das leis. Essa é a verdadeira liberdade. Ou seja, mas e aí? Então a gente está sujeito, se a gente não cumprir uma coisa, a gente deixa de ser livre? Deixa, porque é isso que gera sofrimento. No que tange a criação de Deus e as leis de Deus, o que traz sofrimento para a gente é sair desse aspecto de cumprimento das leis morais, né? Muito bem, muito bem. Queremos dar bom dia a todos os amigos que nos acompanham, seja pelo rádio, pelo Facebook. Um abraço a todos.
Qualquer pergunta, qualquer apontamento pode ser feito aqui, né, pelo Facebook ou pelo WhatsApp também da Rádio Chapecó. Seguimos então com uma outra questão que eu queria fazer para o Ayrton, acerca dessa lei de causa e efeito. Ela é aplicável somente para as nossas ações ou também essa lei de causa e efeito, ela gera consequências em relação às nossas omissões? E esses efeitos dessa lei de causa e efeito, eles são imediatos ou eles podem demorar um pouco para acontecer? A gente podia passar o dia inteiro para responder essa questão aqui, porque ela é extremamente ampla, né? Mexe com muita coisa. E um aspecto bem relevante que você traz, Marcelo, a omissão. Mas primeiro vamos pensar na ação, certo? A ação, sim, é aplicável, claro, para as nossas ações. E aí é aquilo que os Espíritos muito nos ensinam, né? E que desde sempre as pessoas sabem. A gente planta todo dia. E tudo que você plantar, ali na frente você vai colher. Mas você só vai colher em acordo com o que você plantar. Então, quando a gente fala em plantar, a gente tem que pensar assim, as nossas atitudes no dia a dia. As ações do dia a dia. Sempre que eu faço algo, tem por trás uma intenção. Não tem como separar isso. Se você for parar, fazer uma introspecção e refletir sobre tudo que você fez ontem, sexta-feira, começa de manhã lá cedinho, cara, absolutamente tudo tem alguma intenção envolvida. Então, conforme as nossas intenções, aí vem também os resultados, vem também as consequências. E a gente vai ter, então, esta aplicação da lei aqui, nos nossos dias. Você planta hoje, colhe amanhã, né? Aliás, as pessoas falam, aqui a gente faz, aqui a gente paga, né? É isso aí. Então, paga às vezes no mesmo dia, paga na mesma semana, no mesmo mês, na mesma existência, ou às vezes, aí aquilo que você acabou de trazer, a reencarnação, né? Como um alívio para isso tudo, paga no futuro. Mas aí nós estamos já chegando nos efeitos. Mas as ações, sim, e por isso que a gente precisa estar muito atento a tudo que é aquilo que a gente faz. Porque antes de fazer qualquer coisa, eu já pensei, eu já senti, eu já decidi, agora eu vou fazer. Qualquer coisa que seja, tomar um copo d'água. O Raul Teixeira, só Ayrton fazer uma colocação, isso que você falou, muito importante, me recorda uma palestra do chamado, do grande orador espírita Raul Teixeira. Ele diz assim, antes de fazer uma coisa, pense, e depois? Eu vou fazer isso, eu estou pensando isso, eu estou mentalizando, eu vou agir, mas antes, segura um pouquinho e pensa, e depois? E depois, o que vai acontecer? Já pensando no efeito, legal? Mas aí é que está, orai e vigiai, aí que está o pensamento, porque todo pensamento nasce aonde? Então, veja, o pensamento nasce no coração e nós somos imperfeitos, nós somos sujeitos a ter aqueles sentimentos menores, né? Uhum. Nós somos sujeitos a ter raiva, nos melindrarmos por qualquer coisa. Olha, eu tô falando de algo que eu sou. Como que eu sinto, por mais que eu tente todos os dias me reformar, quando eu vejo eu estou sentindo alguma coisa. E esse sentimento vai gerar um pensamento. É disso que nós estamos falando. Então, vigiar e orar significa, se eu tenho inteligência, se Deus me dotou disso, é porque eu posso controlar os meus sentimentos e pensamentos, né? Sempre tentar fazer essa reflexão. Claro, muita coisa às vezes vai no impulso. E todos temos isso, né? Cada momento, como as pessoas dizem, o automático, mas a gente pode policiar esse automático e controlar, principalmente determinadas ações. Então, sempre lembrando, cara, qualquer
atitude que eu for ter, já existe uma intenção por trás. E essa intenção ela vai interferir diretamente lá nos efeitos. A omissão. Eu não fiz. Tá, mas eu não fiz. A omissão, ela tem o aspecto também de estar consciente de que eu não fiz algo. Não é inconscientemente. Inconscientemente não teve a omissão. Agora, eu vi uma determinada situação e eu não fiz nada, e não só para impedir, às vezes para ajudar. É uma omissão, certo? Deixei de evitar o mal, deixei de praticar caridade, não cumpri, né? Até com meus próprios compromissos, com as minhas próprias responsabilidades, deixei para o outro fazer. Tem intenção também. Tem também uma intenção. Por que eu me omiti? Eu me omiti porque... Então tem uma intenção. Você raciocinou antes. Você pensou. Você se omitiu. Pode ser fuga, às vezes, depende da situação, fuga. E a gente foge até de oportunidades de fazer o bem, que não se deveria fugir, mas foge, certo? E aí, então, até como efeito disso, eu estou reduzindo os meus merecimentos. Assim como pela ação, eu posso estar aumentando as minhas penalidades, pela omissão eu estou também perdendo méritos, ou até aumentando penalidades. E se a gente quer receber, a gente tem que plantar. Então não dá para se omitir em absolutamente tudo. Uma coisa é interferir, tem N situações, é claro que nós estamos aqui sendo bem sucintos. E aí você também questionou sobre os efeitos serem imediatos ou não. Antes eu queria fazer só uma ponderação Por nas favor. omissões. Você falou muito bem, Ayrton. A minha omissão, ela é evidente que ela gera resultados e a gente tem esse efeito, essa responsabilização, às vezes, perante a lei. Tu tem consciência que tu está fazendo? Claro, a preguiça. O que é um exemplo mais claro que essa palavra? Omissão Perfeito. igual a preguiça. A preguiça não gera resultados? Você preguiçoso deixou de fazer algo para o seu crescimento, para a ajuda de outro, um trabalho que você, vou fazer amanhã, vou fazer, já tá, hoje é quinta-feira, próximo final de semana, né? Agora tá perto do final do mês, né? Vamos deixar pro mês Feriado. que vem. É feriado, carnaval. Essa criatura preguiça, folgada, né? Vou deixar pra lá. ela deixa consequências. Então, muitas pessoas hoje vivenciam dificuldades nas suas vidas por coisas que elas não fizeram no momento em que era para ser feito. Que elas empurraram, entre aspas, com a barriga. É aquele ditado popular, vamos empurrar, vamos deixar para depois. Gera consequências. Isso é evidente, né, Ayrton? Só para complementar. Tem a pergunta 642 do Livro dos Espíritos, né? Será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Não. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Então não dá para se omitir. Às vezes tu pensa assim, não vou me meter nisso. Aos poucos a gente vai deixando de lado esse vou deixar para lá, porque às vezes tem pessoas que precisam muito da gente e a gente está sendo chamado para fazer algo. E aí, acrescentando, entra a iniciativa. Eu não preciso ter uma situação na frente para me omitir. Não preciso estar diante de um fato para me omitir. A minha iniciativa em ser proativo para o bem. Em sempre fazer o bem. Não deixar escapar, não deixar passar em branco as oportunidades de praticar o bem. Porque vêm os efeitos. E eles vêm. E aí, vou dar um exemplo, outro que vem aqui. Pais em relação a filhos. Pais em relação a filhos. O que nós, quando somos pais, mães que estão escutando o programa,
a gente deixa de atuar na correção do filho, na correção positiva, né? Em estimular o bem. Trabalho, né? Exatamente, em mostrar o lado bom para o filho. O que vai acontecer nessas omissões que a gente deixa? Amanhã eu vejo isso, eu vou aqui ficar no meu celular, deixa meu filho lá fazendo. Amanhã eu vejo, eu tô cansado do meu trabalho. Eu dou um celular pro meu filho. Eu dou o celular pro meu filho. O que vai acontecer em relação a isso? O filho pode tomar um caminho de desvio. E o que vai acontecer? Qual é o efeito desse caminho de desvio? O pai talvez voltar numa nova encarnação para tentar aí direcionar esse filho. Volta de novo como pai da mesma criança, do mesmo espírito, para fazer o trabalho que deixou de fazer nessa vida. Então as omissões elas geram, assim, veja que a gente está cercado pela lei. As nossas ações geram efeitos, como a Ayrton, como foi mencionado. Né? As nossas omissões geram efeitos. Tudo gera efeito. Por isso que a gente tem que andar antenado, alerta na nossa vida. E seguindo nesse exemplo que você trouxe com os filhos, tem efeitos que são imediatos? Sim. Acontece daqui a pouquinho, certo? Você já começa a perceber com o próprio filho no seu comportamento, porque você se omitiu da educação, da corregenda e aí por vai. E tem outro que, como você acabou de exemplificar, vai sobrar para uma vida futura, para uma existência futura, aliás. Então, os efeitos são imediatos? Sim, são imediatos. E não são imediatos. Cada ação vai ter a sua consequência. Então, cada causa, o efeito, aliás, não é igual para todos. Podemos ter ações muito parecidas, comportamentos muito parecidos, mas as consequências para um ou para outro podem ser diferentes. Pode ser mais imediata ou pode ser de longo prazo, pode ser mais suave ou mais intensa. Às vezes a gente resolve numa mesma existência. Olha só, nós temos irmãos que estão detidos nos presídios. Ora, ele está com o efeito de uma causa, que foi a conduta que ele teve, já começando a resgatar nessa mesma existência. Mas depende qual foi a causa, ele vai precisar de outras, não é outra, é até mais do que uma, para resgatar. E sempre a duração, inclusive, deste efeito, ele ser mais curto, ser mais longo, ou ser mais imediato, ou ser mais de longo prazo, depende, vou voltar lá na outra resposta, da intenção. A intenção impacta diretamente na duração das consequências. Por isso que não é lei de ação e reação. Ação e reação é lei lá na física. Aqui é lei de causa e efeito. É uma lei que não falha, é uma lei divina, mas é uma lei que ela tem inúmeras, infinitas variações para cada um. Porque cada um também tem merecimentos diferentes. E aí também é importante a gente trazer nisso, né, nesse momento, é que não existe sofrimento eterno. Não existe efeito eterno no que a gente se refere a consequências ruins. Ninguém vai estar pagando conta pelo resto da vida. A vida é eterna. Aqui nós estamos em mais uma existência. Teremos ainda muitas vidas. Mas ninguém vai passar a eternidade pagando por causa de um problema. Isso não existe. A gente aprende com os erros. Às vezes demora um pouco. E por isso que também a morte não resolve problemas. É importante a gente falar disso. Muitas pessoas às vezes se entregam inclusive ao suicídio, achando que problemas infindáveis e que ela ainda não refletiu sobre o que ela fez e que às vezes a causa está em outras existências também, né? Você falou das crianças que vêm com dificuldades. Ora, não fez nada para merecer isso. Então a causa está onde? Porque ela está sofrendo um efeito.
está na existência anterior. Mas ela veio agora justamente para reparar isso e para resgatar. Então, também é importante falar, né, nesses efeitos, nunca vá para esse lado do suicídio. E é assim, a gente resgata tudo, né? Os efeitos, eles acontecem, a gente resgata nos dois planos da vida, no plano terreno e no plano espiritual. Então, parar para pensar. E parar para pensar como posso melhorar. Tem uma frase no Livro dos Espíritos que diz: para que uma pena eterna por uma falta que não é eterna, né? Exatamente. E assim, a espiritualidade é muito sábia. Muitas vezes demora porque a gente precisa estar preparado para esse resgate. A aprendizagem vai ser mais eficiente à medida que a gente for amadurecendo, né, a nossa compreensão sobre as coisas, né? Então, às vezes algo que você faz hoje, você vai resgatar isso muito mais tarde, porque naquele momento você não é capaz de compreender aquele sofrimento. Aliás, a falta de compreensão é que traz desespero, traz uma série de sentimentos que são ainda mais abaláveis, né? Com certeza. Então, é uma lei, essa de causa e efeito, é uma lei educativa. Ela não é com o fim punitivo. Deus, eu vou punir os meus filhos. Não. Deus não pune, Deus é amor. Sofrimento Deus educa. Não é a punição, é a escola, né? Exato. Nós estamos aqui. Então, assim, quando o aluno aprende a lição, né, aprende de verdade. Quem pode dizer isso não é nós, eu aprendi a lição. Não. Quem diz isso e quem constata isso é Deus. Que ele tem uma apuração espiritual nossa, né? Aí, quando a gente aprende a lição, os efeitos cessam. Muitas vezes, né? Você falou da intenção, né? Sempre muito interessante. Deus é amor. Deus quer a nossa educação. O aluno educado, ele vai ser posto em outra escola, ele não precisa mais ficar sofrendo. Deus, ele aprendeu, parou, cessou o sofrimento, né? Então, a gente precisa fazer essa introspecção, esse olhar para dentro de nós, para ver, né, se ainda a prova está posta, o que ainda eu tenho que aprender com esse efeito das causas que eu mesmo gerei. E olha só como a criação de Deus é perfeita. A outra frasezinha: muito se pedirá a quem muito recebeu. Vamos pensar, quem é que nos pedirá? Gente, toda a nossa construção de felicidade está na nossa consciência. É ela que cobra o erro, é ela que cobra o acerto, é ela que se regozija do acerto, né? Então, a nossa consciência é tudo. É só uma questão da gente, aos pouquinhos, ir percebendo. À medida que a gente estuda o Espiritismo, tem momentos assim que tem alguns insights, meu Deus do céu. E daí, aos pouquinhos, claro que é difícil, porque a gente se depara, a tentação acontece todos os dias, a gente se depara, mesmo a gente estudando muito, a gente se depara com coisas muito difíceis da gente enfrentar. E esses enfrentamentos, a princípio, eles são sofridos, às vezes gera revolta na gente, raiva, a gente sente ódio, mas aos pouquinhos a gente vai desenvolvendo uma outra compreensão e isso traz um equilíbrio que não tem preço, não tem preço. Muito bem. Tem um valor, né? Com certeza, muito bem. E queria seguir também com a nossa amiga, para você mesmo, e essa outra pergunta. Então, todos os nossos atos são regidos por essa lei de causa e efeito? Pensamentos, palavras, também têm consequências? Imagine, essas consequências às vezes não são para os outros, né? São para nós mesmos. Então, de acordo com o Espiritismo, com os nossos estudos espíritas, o pensamento engloba todas as nossas ideias, as nossas emoções, os nossos sentimentos, porque o pensamento elabora imagens e influências com o objetivo do cumprimento de metas que se propõe a conquistar. Eu sempre falo, quando a gente está trabalhando com linguagem, né, explicando para as pessoas, já que isso é uma coisa que eu puxo para a minha profissão, quando eu estou explicando para as pessoas o quanto é importante você
se expressar bem para que a outra pessoa não tenha dúvida do que você está falando. Então, se você fala para uma pessoa assim, ó, eu moro numa casa branca com janelas azuis, tem um jardim na frente, a pessoa vai formando uma imagem. Então, o pensamento, é no pensamento que se forma a imagem. E quando você equilibra os seus sentimentos, os seus pensamentos mais equilibrados serão capazes de enxergar as coisas na realidade, certo? Então, quando o pensamento está alinhado com as leis de Deus e é edificante, ele proporciona o quê? Harmonia e felicidade. Esse é o efeito. Isso é a colheita daquele plantio, né? Então, se a gente tem um pensamento desequilibrado, a gente colhe aflição e tristeza, né? E também, né, Lia, nessa questão do pensamento, muito bem colocada por ti, a gente lembra a importância de a gente olhar para os nossos pensamentos, fazer uma limpeza, muitas vezes, nesses pensamentos. Exato. Porque eles geram um pensamento bom gera um bem-estar. Um pensamento ruim, ele gera automaticamente um mal-estar. Olha o efeito do pensamento. É visto todos os dias por nós, né? Precisamos ter essa consciência. Então, assim, ó, é claro que esses nossos bons e maus pensamentos, eles estão relacionados com nossas crenças individuais e coletivas. Porque a gente, às vezes, age em bando, né? É ou não é? A gente se deixa influenciar em bando, às vezes. Então, como o crescimento é individual, à medida que a gente puder influenciar outras pessoas de forma boa, a gente está aqui para falar sobre o bem que a gente é capaz de plantar para que a gente também possa colher, né? Então, a gente precisa ir aprimorando essa maneira de ver a vida, né? Para que sugestões positivas, agora vai entrar no outro aspecto, sugestões positivas sejam atraídas repelindo ideias negativas, porque a gente tem, sim, alguns serizinhos que nos acompanham. E dependendo do pensamento que a gente está desenvolvendo, quem é que nós vamos atrair, né? Então, a influência exercida pelos nossos guias invisíveis, né? O nosso anjo, sabe o anjinho, o diabinho? Na realidade, os espíritos estão por aí à procura do quê? De energias que eles possam aproveitar, né? Então, guias invisíveis, eles não nos afastam do mal, mas eles procuram desviar esse nosso mau pensamento. Vamos fazer uso do nosso anjo da guarda para isso, né? Então, vejam que eles não nos subjugam, porque tem o livre-arbítrio, né? Eles não nos subjugam, mas eles, de fato, vão se aproveitar do que nós estamos pensando para alimentar aquele pensamento com novas sugestões. Isso é muito importante. Então, quando você diz, não, eu vou lá mesmo, vou lá, não quero nem saber, vou lá e vou dizer isso, vou lá ofender uma pessoa, tem um espírito ali te dizendo, isso vai lá e fala mesmo. Mas se você disser, não, eu acho que ele não está num dia bom e eu não vou lá ofender, eu vou deixar as coisas passarem, eu estou ouvindo o meu guia espiritual do bem. Então, vejam que o pensamento nosso pode ser bem alimentado ou não. Vai depender de como nós podemos vigiar esse nosso pensamento e dizer, não, aqui não cabe mais. Aqui eu não quero mais pensar nisso, porque isso aqui não está me fazendo bem. O equilíbrio só vem disso, né? Bem. Tudo começa no pensamento. Não adianta. No coração? No pensamento lá. A ação, né? Isso, não tem como separar isso. E o que, vamos dizer assim, policia a nossa consciência. Com certeza. Tem que usar, só fazer o uso que já melhora muitas coisas. E a respeito também, frisando também, é muito importante, você falou sobre as palavras. Como elas geram efeitos. Como uma palavra amiga, uma palavra de consolo, uma palavra de luz, ela pode ajudar uma pessoa, como, ao mesmo tempo, uma palavra negativa, o tom de voz alterado, como a gente pode gerar danos à nossa volta se a gente faz uso dessas, sem ponderar das palavras, né?
Então, tudo tem consequências. Essa lei está amarrando tudo aquilo que a gente faz ou deixa de fazer, em todas as nossas manifestações, né? Muito bem. Novamente, bom dia a todos os amigos. Aqui temos alguns bom dias aqui, dados pelos nossos espectadores. Um abraço a todos, um ótimo dia. E mais uma pergunta importante que eu queria fazer para o Ayrton dessa vez. Ayrton, as consequências ou os efeitos dessa lei de causa e efeito são inevitáveis ou há algo que nós possamos fazer para abrandar, muitas vezes, a incidência dessa lei? As duas coisas. Há situações onde o efeito é inevitável, sim. Porque a ação já foi feita. Já fez. Agora foi, meu filho. Não tem mais volta. Agora vai colher os frutos. Agora, os frutos que estão para ser colhidos. Se eu cuidar da árvore, eu posso ter frutos melhores ou piores. Então, a partir do momento que eu tomei consciência que eu cometi um equívoco, legal, eu posso simplesmente virar as costas e aí vai ter determinadas consequências. Mas eu posso voltar para trás e tentar amenizar aquilo onde eu me equivoquei. Corrigir, refazer, reconciliar. Fazer o uso daquilo que a consciência faz com a gente. Ela cobra a gente. Ali está a grande justiça da vida, está na nossa consciência. Então, evitar eu já não consigo mais, neste caso. Mas eu consigo sim amenizar. Mas para isso eu preciso reconhecer e colocar em prática a vontade de reparar um erro que eu cometi. Legal? Agora, tem outras situações que é possível sim evitar. Com certeza que é possível evitar. Aí eu tenho que partir desde a causa. Porque sempre a causa está concretizada, o efeito ele vai vir. Então eu posso tentar amenizar. Como disse Jesus, o amor cobra... Jesus não, como diz, tem uma citação espírita... Pedro. O amor cobre multidão de pecados. Certo? Então eu posso sim amenizar. Mas alguma experiência eu vou ter porque eu preciso aprender com aquele erro lá. Certo? Aprendeu, legal. Não aprendeu, vai ter de novo. Se a causa é evitável, ora, o efeito é evitável. Então, se eu posso evitar uma atitude inadequada, então eu posso evitar consequências ruins para mim pela vida à frente. Certo? Aí tudo bem. Aí eu posso abrandar a atuação da lei na minha existência. Sim. E tudo isso, inclusive, Marcelo, é muito consolador. Porque estende a minha visão de que assim, ó, cara, não tem mais volta. Calma lá, tem volta sim. Aliás, né, como disse Chico lá, não dá para voltar atrás e fazer um novo começo. Mas daqui para frente, dá para a gente ser diferente. Ser diferente significa gerar causas diferentes para o meu futuro. Futuro nessa existência e nas próximas. E aí, como que eu evito isso? Então, como que eu posso evitar? Já que estamos falando que é possível de evitar, como que eu posso evitar? Já vamos dar a receita aqui também. Assim, ó. Siga o Mestre. Olhe para Jesus. Abra o teu entendimento para aquilo que ele tanto falou. Todas as bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos, misericórdia. Então, a gente ter misericórdia das pessoas, brando e pacífico, cara, a gente promover a paz, a gente tomar cuidado, reagir com calma contra tudo. Pobre de espírito, busca lá o que é, coração puro, né, verdadeiro, amar o próximo, amar os inimigos, não esquecer de Deus, oportunidade de praticar a caridade, largar a mão do materialismo, semear, lembra da parábola do semeador? Lembra da parábola do bom samaritano? Lembra da candeia, espalhar aquilo que é o bem? Lembra de guardar tesouro no céu? Como a Lia falou, a gente tem altos e baixos.
Mas se eu atentar a muitas coisas em todos os ensinamentos do Cristo, certamente eu vou amenizar muito os efeitos, porque eu vou atacar as causas em mim e não no outro. Muito bem. A gente entender que a função da dor é expandir os horizontes, né? Veja bem, se você consegue, antes de cometer uma coisa ruim para alguém, porque se você é egoísta, você vai colher os frutos disso, né? Se você é orgulhoso, você vai colher os frutos. Tem uma música que fala que a vaidade é assim, quando o bobo está lá no alto, ela retira a escada e fica esperando cair. Na realidade, esse retorno, ele é assim tão lógico que nós, como seres inteligentes, deveríamos aprender a pensar antes de fazer as coisas, né? Então, mas como rebeldes que somos, a gente sofre muito. E é esse sofrimento que vai fazer com que a gente caia em si, né? Que a gente caia na gente mesmo e a gente vá pensar assim, somos responsáveis por nossas vidas e fomos criados para a felicidade. Ora bolas, quanto tempo nós vamos levar para isso? E o tempo urge, amigos, urge, porque disso depende a felicidade das pessoas também que convivem conosco, né? Muito bem. Então, amigos, nós estamos no programa Hora Espírita, o tema dessa manhã, Lei de Causa e Efeito, e novamente nós gostaríamos de ouvir e agradecer, né, e ouvir o recado dos nossos patrocinadores que possibilitam que esse programa possa vir ao ar todos os sábados. A Palmar Impermeabilizações apresenta um lançamento de mercado, o Drymax, um aditivo versátil que pode ser utilizado em diversos projetos como fundações, piscinas, reservatórios, lajes expostas e muito mais. O Drymax tem o poder de impermear profundamente o local aplicado, deixando-o ainda mais resistente e impermeável contra qualquer tipo de infiltração. Possui uma tecnologia inovadora de nanopartículas que protegem da fundação ao reboco, trazendo a segurança que a sua obra precisa. Para saber mais informações, entre em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp 49-3323-5142. A Agropecuária Marcon está há 40 anos no mercado e tem tudo o que você precisa para o seu pet. Rações, vacinas, medicamentos e atendimento com médico veterinário. Oferece ainda ferramentas, sementes e mudas diversas, produtos para horta, lavoura e jardim. Produtos e equipamentos para detetização. Telefone 49-3322-3189. WhatsApp 499-9122-3212. Agropecuária Marcon, Rua Marechal Floriano Peixoto, 315L, na frente do INSS, Centro de Chapecó. Então, amigos, novamente repetimos, programa Lei de Causa e Efeito, uma lei muito importante que nós estamos abordando nesse programa, que rege todas as nossas vidas. Queria fazer uma pergunta, então, Lia, para você nesse momento. Diante de tudo que nós tratamos nesse programa, que os amigos podem acessar, né? Quem chega agora no rádio, pelo nosso canal do Facebook, do YouTube, Hora Espírita Chapecó, o que a doutrina espírita ela nos recomenda para que tenhamos um êxito, um bom aproveitamento perante essa lei de causa e efeito? Aproveitar bem a nossa liberdade da melhor forma. Então, usar bem o nosso livre-arbítrio para escolher o caminho melhor que a gente pode ter para essa evolução espiritual, né? Então, vejam só que ele, na realidade, repetindo o que já foi falado por todo o programa, né? Então, a lei de causa e efeito tem por bem o quê? O bem da criatura. A lei de causa e efeito tem como objetivo a nossa felicidade. Então, ela não tem um caráter punitivo, nós já falamos. É uma ação educadora, no sentido que a gente possa reconhecer o erro e indicar o caminho mais curto para isso, né?
Então, repetindo o que ele falou agora há pouco, e eu acho bem importante repetir, que quando Pedro diz que o amor cobre uma multidão de pecados, olha só, transformar os nossos sentimentos, porque quando a gente realmente reconhece o que é o amor, de fato, e a gente está voltando, pensa nas bem-aventuranças, isso para a gente entender que o sofrimento está ali. É esse sofrimento que Jesus diz, bem-aventurados os aflitos, os misericordiosos. Então, todo mundo que passa por esses sentimentos, aos pouquinhos vai depurando e entendendo o que é de fato importante para que a gente consiga seguir essa lei e transformar a nossa vida, né? O que significa o amor cobre uma multidão de pecados? Que não é preciso sofrer para a gente resgatar uma dívida, que através dessa vivenciação do amor nós podemos atingir o mesmo alvo de uma forma mais ampla e sem dor. Então, à medida que a gente for compreendendo que mesmo que a gente tenha coisas muito graves para resgatar, a gente pode começar a fazer um novo fim. Porque se o começo não estava certo, à medida que a gente vai consertando o passo, que a gente vai aprendendo a lidar, a caridade, o amor que você dedica, a fraternidade que você realmente desenvolve, vai fazer com que a penalidade se torne mais branda, mesmo com sofrimento, porque a gente se torna resignado, conformado, e a gente consegue, de fato, vivenciar a dor de uma forma mais serena, mais justa, né? Então, o objetivo da lei não é punir e pelo vivenciamento dos ensinamentos de Cristo, o ser se redime, e então não é preciso sofrer, né? Então, a gente vê que a ação da lei, do ponto de vista espiritual, isso é bem importante, não tem uma forma absoluta de se manifestar. Pode o homem, pelo seu livre-arbítrio, acrescentar novas forças no sentido de abrandá-la ou agravá-la. Veja, está sempre na mão da gente. Não é Deus que vai nos punir. E toda vez que você se sentir em débito com alguém, você tem uma grande chance de fazer diferente. Concordam, amigos? Quando essa última frase, está na mão da gente, né? Realmente a doutrina, né, a doutrina espírita, ela é dos espíritos. É importante a gente sempre frisar isso. O livro primeiro da doutrina espírita, que é o livro dos espíritos, ele não é um livro escrito por um homem da cabeça daquele homem. É um livro onde este homem, ele pegou muitas informações, muitas respostas vindas dos espíritos por meio da comunicação com os médiuns, por intermédio dos médiuns, e ele organizou isso tudo. Então, os ensinamentos são dos espíritos. Então, o que os espíritos nos recomendam, certo, Marcelo? Para que a gente possa realmente ter os menores efeitos, ou os mais suaves efeitos, né? Como a Lia já bem colocou. O livre-arbítrio é a gente saber escolher. Então, é a gente olhar para dentro, é parar na frente do espelho, refletir sobre si mesmo. Quem que eu posso mudar? Eu posso mudar eu mesmo. Simples assim. Os outros à minha volta, a partir do momento que eu me melhoro, os outros vão reagir de forma diferente à minha volta. Mas eu querer que o mundo à minha volta se conserte, não vai dar. Não vai acontecer. Né? Então, e sempre considerar muito fortemente os postulados do Espiritismo, que é o que os Espíritos nos ensinam. Isso muda totalmente, como a Lia falou antes, inclusive, muda totalmente a nossa visão de mundo, as nossas verdades. Isso muda tudo. E isso faz com que eu, passe a agir de forma diferente, e isso ameniza muito, né, todos os efeitos, porque eu entendo que o efeito é a escola. Só isso. E assim,
O homem só é verdadeiramente livre antes de pensar, antes de agir. Porque a partir do momento que você lança a ação, lança o teu pensamento, você fica condicionado a um retorno. E o retorno, a colheita é obrigatória. Não tem jeito. De tudo que foi dito, né, meus amigos, aí, muito bem colocado, a gente tem que ter a autorresponsabilidade. Eu estou hoje, cada um pode refletir no seu... Como eu me encontro hoje? Que tipo de pessoa eu sou? Isso não é culpa de ninguém. Isso é responsabilidade minha. Eu estou colhendo hoje os efeitos das causas que eu gerei em vidas passadas e nessa vida. Das causas de ações, de preguiça, de omissões, de pensamentos, de palavras. Então que eu possa, se eu não estou satisfeito, se eu estou em sofrimento, se alguma coisa não vai bem, se eu vejo que a minha vida não está legal, começar a assumir a responsabilidade. Como o Ayrton falou, mudando eu, tudo vai mudar. Né? E a única coisa que nós podemos fazer é mudar a nós mesmos. Não adianta querer mudar o outro. É eu mudar, é eu me adequar ao bem, ao amor, à caridade, e para isso ampliar os meus conhecimentos e beber na fonte dos conhecimentos espirituais. Não importa a religião que você tenha, procure se aproximar de Deus. Né? Aqui a doutrina espírita para nós ela é esse caminho seguro, né? Mas você pode ter outro caminho, mas vá, evolua e assuma a responsabilidade e plante coisas boas para colher, né? Então queria E sendo tudo isso, a gente é um exemplo. E é o exemplo que arrasta. Exato. A gente só pode agir para o bem do outro se a gente for um bom exemplo, né? Com certeza. Queria agradecer, Lia, pela tua participação no programa. Muito obrigada a todos que nos escutaram. Muito obrigada pela companhia de todos aqui. Que a gente tenha um ótimo final de semana. Ayrton, muito obrigado. Obrigado, Marcelo, Lia, nosso operador e todos aqueles que acompanharam o nosso programa. A você que nos escuta, um excelente final de semana, com muita luz, com muita consciência, e que Deus nos abençoe. Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade